Vamos aguardar nosso professor Flávio voltar. Pronto. Olá, Flávio. Flávio, Oi, tô aqui, tá me ouvindo? a Tá internet não ouvindo? voltou legal. Oi, alô, olá. Oi, tô aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi, agora sim. Tá certo. Pronto. Vamos lá. Estamos Sim. retornando, ouvimos aqui o professor Flávio Márcio Sacramento, doutorando em História Social, que está nos contando um pouco da história dos mártires da revolta dos Búzios. Nós fazemos uma conversa aqui do Conselho de Comunidades Negras de Salvador, no contexto do dia 8 de novembro, que é o dia em que eles foram enforcados e esquartejados. E nós estamos trazendo essa discussão para que nós possamos olhar essa história de um outro ângulo e dar uma relevância ao o ideal daqueles homens e mulheres que se colocaram as suas vidas em defesa de direitos. Vamos lá, professor. Agora o senhor já me fez assim um pouco da história, né, de como foi, como surgiu, como eles foram mortos e etc. E agora eu queria que o senhor me falasse um pouco dessas mulheres que participaram dessa, dessa luta, né, dessa revolta, e também o senhor me falasse um pouco do seu livro, né? O senhor tem um livro que trata um pouco dessa história, e aí o senhor pode me falar um pouco e colocar mais o que o senhor se interessar aí sobre esse assunto. Tem uma pergunta que foi feita se dentro dos seus estudos poetas se como na revolta da Confidência Mineira, se na revolta do Búzio foi encontrada a presença de poetas. Beleza, beleza. Antes, Evilásio, me permita antes Sim, concluir uma pergunta de Jussara, que ela fez na última fala dela, ela terminou e me perguntou alguma coisa, eu não queria deixar passar essa pergunta, né? Ela está dizendo, aguardo minha resposta. Tá bom, Jussara, olha só. É, Na verdade, o próprio termo revolta dos búzios é um termo da apropriação do movimento negro. Esse termo a gente vê. Ele surgiu ali na década de 1930, 1932. Um pesquisador, historiador chamado Viriato Correia, ele escreve um livro em que um artigo e depois vira livro que ele chama de Conspiração dos Búzios. O Viriato ele vai muito na documentação e ele na documentação descobre que um dos símbolos que os revoltosos usavam, além de uma argolinha
enfim, nele, era justamente um búzio que ficava na cadeia dos relógios, assim, na pulseira com búzios, né? Só que o Viriato Correia, a gente não vê nenhuma ligação de título que dá a esse processo, chama-se Documentos Negros, Revolta dos Búzios, olha que título interessante, Documentos Negros, Revolta dos Búzios, que é um escrito que o Antônio Jorge dos Santos Godinho, não sei se é uma peça teatral, mas enfim, um escrito que ele vai fazer justamente nesse processo do final da década de 70. Então esse tema Revolta dos Búzios, ele nasce por aí, na década de 70, e vai ganhando força, especialmente por conta da militância negra, e especialmente por conta da militância negra baiana, sobretudo nas histórias contadas pelo Olodum, né, o nosso João Jorge, né, Santos Rodrigues, por exemplo, Olodum, é um dos grandes militantes dessa causa da revolta dos Búzios, um cara fantástico que é apaixonado por esse tema. O Olodum tem muita contribuição nessa questão, inclusive colocando o nome da Revolta dos Búzios nos desfiles dos carnavais. O Ilê desfilou com o tema Revolta dos Búzios de 1991, né? O Olodum desfilou em 1998. O Ilê, em 98, colocou uma cartilha muito interessante sobre a Revolta dos Búzios nos cadernos, né? Do Ilê. O Olodum Mirim desfilou também com esse tema de Revolta dos Búzios. Eles colocaram no Senado o Seis Nascimento, que em 1997, 98, colocou em discussão a ideia de, lá no Senado Federal, colocar esses homens como mártires, né, como heróis da pátria. Né? O Zumbi dos Palmares já tinha sido heroicizado em 1996, e em 1998, por conta do bicentenário, 200 anos da Revolta dos Búzios, o senador Abdias Nascimento, por intermédio do Olodum, vai colocar isso em pauta, né, lá no Senado, mas esse projeto foi arquivado e só foi retomado em 2009 com o deputado, então, na época, o Luiz Alberto, né, que acabou retomando esse projeto do senador Abdias Nascimento e vai conseguir, em um processo muito bonito, vai conseguir, em 2011, ter essa lei aprovada, a Lei 12.391, de 4 de março de 2011, que é uma lei que vai colocar esses homens, no caso, o Lucas Dantas de Moura Torres, o André Faustino Santos Lira, o João de Deus Nascimento, o Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, e vai colocar no panteão dos heróis da pátria, sendo, a partir de então, eles considerados heróis nacionais, os heróis negros baianos, né, os heróis que tiveram essa questão. Então, na verdade, Sara, todo esse processo que a gente tem hoje dessas lutas, eu estou falando relativo à Revolta dos Búzios, mas você tem diversas lutas muito fortes envolvendo a questão dessa positivação do negro na história, desse protagonismo, e não só estamos buscando mostrar no passado, mas também nas comunidades atuais. É uma história de continuidade. Esses homens do século XVIII, eles morreram por igualdade, verdade. Quantos de nós hoje também sofremos por conta de nossas lutas? E na verdade, como eu sempre coloco, uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo buscando,
a reflexão, a conscientização, enfim. Então, a militância negra, ela tem uma história de continuidade para não deixar essa memória ser apagada. Aquilo que foi falado no século XVIII, que a memória desses homens seriam apagadas para sempre, é justamente o que é a rebeldia que o movimento negro, que a militância negra faz de não deixar essa memória ser apagada. Não só a militância negra, mas eu falo especialmente a militância negra, porque esse tema Revolta dos Búzios é um dos temas mais fortes na Bahia, que a militância negra luta e que, né, que bom que esse tema está sendo cada dia mais conhecido e cada dia mais sendo revelado para a gente. Com certeza a militância negra tem um papel importantíssimo nessa divulgação da, do, do, da positivação dos negros na história. Vilásio, quanto à questão das mulheres, esse é um tema que eu acho que ele deveria ser melhor estudado. Existe um artigo, né, enfim, de uma professora chamada Ana Amélia Nascimento, Ana Amélia Vieira Nascimento, que chama-se Perfil e Presença da Mulher Baiana na Conspiração dos Alfaiates. Esse é um artigo que foi escrito em 1999, está ali no centenário, no bicentenário da revolta, num livro chamado Animais do Povo Baiense, Conspiração dos Alfaiates, e tem um artigo que ela traça um pouco do perfil das mulheres, e ela fala de 14 mulheres que participaram, foram interrogadas, enfim, Tomásia Francisca Vilela, Clara Maria de Jesus, Emerciana Francisca, Mariana Joaquina, Luísa Francisca de Araújo, que é a esposa de João de Deus, Vicência Maria da Purificação, irmão de um dos presos, né, dos filhos, a Joaquina de Santana, Ana Romana dos Lopes Nascimento. Então são, deixa eu fazer algum aqui, Ana Romana de Santos Nascimento. Então, foram mulheres que tiveram uma participação nessa revolta. Elas não foram presas, não foram condenadas. Algumas foram presas, mas elas não foram condenadas. Eu estou colocando outros nomes. Lucrécia Maria, Domingas Maria do Nascimento, Inácia Maria do Espírito Santo, Joana Francisca, Gertrude de Souza, Damásia Maria da Conceição. Ou seja, são mulheres que tiveram alguma participação no sentido de algumas foram presas, outras foram depor, algumas conseguiram estrategicamente, de uma certa forma, e não sei se a palavra é inocentar, mas tirar no seu depoimento qualquer tipo de culpabilidade daqueles que estavam sendo condenados, enfim, então elas vão, de uma certa forma, dizer, não sei de nada, não conheço essas histórias, enfim. Então, eu acho que essa história das mulheres é uma história que precisa ser mais debruçada. Existe a possibilidade de a gente pensar que, na verdade, a gente fala sempre dos homens, né, que foram mortos, enfim, mas há uma presença de mulheres nessa revolta, e eu acho que é importante a gente se debruçar sobre esses estudos, né? Há um campo aberto para a gente buscar novas pesquisas, novos historiadores, uma galera boa para a gente estar levantando essas figuras que são de extrema importância na construção dessa história. Você me tinha também uma pergunta sobre a participação de poetas, né, na revolta. Pô, muito interessante. A revolta, ela tem, se vocês me permitem, ela tem aqui um trecho, né, de um poema, né, que foi encontrado nas mãos de um professor chamado Francisco Muniz de Aragão, né? Não se sabe se foi ele realmente o autor, mas sabe-se que ele estava com esse poema em mãos. E esse Francisco Muniz, ele depois eu encontro alguns escritos dele em poesia. Então ele era um poeta, na verdade, professor que a gente chama de letras em português. Ele era um poeta, o professor Muniz. O único professor que estava nesse processo. Ele foi preso, foi condenado, enfim, não teve nenhuma pena mais pesada, mas ele chegou a ser preso e ficou um bom tempo na prisão, sendo absolvido, sendo abrandado sua pena, apenas no dia 8 de novembro.
né, enquanto todos estavam morrendo, ele acabou não sendo condenado. Primeiro ele foi condenado até o açoite, mas depois essa pena foi comutada a mais um tempinho de prisão. Ele não foi açoitado, enfim, não foi degradado. Mas o Francisco Muniz Barreto de Aragão é um nome importante. Eu queria que, se você me permitisse, ler só um trechinho, que é muito bonito dessa poesia, que, inclusive, essa poesia, o Manuel Faustino e o Lucas Dantas sabiam de cor. Tanto que, no depoimento, perguntaram, vocês conhecem esse texto de onde? E eles recitaram o texto. Eles conheciam. Então, dentro das leituras que foram feitas do movimento, algumas delas circulavam entre homens de diversas categorias. E esse é um texto que é interessante. Só o primeiro trechinho, para vocês terem uma noção. Chama-se Pode ler, Igualdade. pode ficar à vontade, tá Nossa, ótimo. Pô, tô aqui sem, não quero nem perguntar nada, não, porque para mim, é uma aula, né? para É, mim é um prazer estar falando para vocês. Né? Para mim é isso. pronto. É isso Eu tô é um aqui, gosto, é né? isso. Então, assim, esse poema, né, alguns historiadores, como o Luiz Henrique Dias Tavares, cravam que esse poema, desde 1794, quer dizer, 4 anos antes, já se circulava esse poema pela cidade de Salvador, enfim, possivelmente pelo Recôncavo, já que esses homens andavam para cima e para baixo, para Salvador, Recôncavo, tudo. Então, esse poema ele começa assim, chama-se Igualdade e Liberdade no Sacrário da Razão, ao lado de sã justiça, preencha o meu coração. Quando aos olhos dos baianos estes quadros divisarem, e longe de se lançarem mil despóticos tiranos, como felizes e soberanos nas suas terras serão, ó que doce comoção experimentar essas venturas. Só ela, bem que futuras, preencham meu coração. Então, é um poema, eu li só um trechinho, porque na verdade ele tem vários trechos, mas é um poema, sobretudo, em que você vê a ideia de igualdade, de liberdade, né, desse preenchimento do coração a partir dessas agendas importantes de luta, sobretudo essas agendas de igualdade e liberdade, elas são agendas ligadas diretamente ao que a gente pode chamar das camadas médias e baixas da sociedade, porque nesse processo você tem também, inicialmente, né, no processo da construção, a participação de pessoas de uma certa condição de elite, mas que eles tinham como ideia a proposta de uma liberdade econômica, não de uma liberdade social. Talvez a liberdade política, mas a liberdade econômica. Mas quem está falando de liberdade social, está discutindo propostas de uma certa liberdade e igualdade naquele período, né, quebrando aquilo que a gente chama de hierarquia social, aquelas hierarquias de cor, elas são a tentativa, essa ousadia da política desses homens, alfaiates, marceneiros, pedreiros, enfim, soldados, milicianos, pessoas escravizados. Escravizados. É importante falar isso. Nós temos a participação de pessoas escravizadas dentro do movimento. Existem escravizados que foram presos dentro do movimento, que viviam na região de Salvador, né, a gente chama de escravizados urbanos, né, que foram presos. Então, esses homens que estão na agenda de mudanças por igualdade, por liberdade, são esses homens que estão, e são esses homens que vão ser brutalmente punidos. Então, esse discurso de igualdade e liberdade ele é muito forte, né? Você me perguntou um pouquinho sobre, já que eu estou nessa pegada, nessa pegada de poesia, e me honra muito ter amigos, né, que, que compartilham comigo essa lida da sala de aula, enfim, das pesquisas. E, e eu escrevi, né, 2 livrinhos que a gente fala um pouco sobre a história, ritmo de poesia, e dentre esses livros eu trago algumas histórias, sobretudo histórias ligadas a essa positivação do negro na história, essas revoltas envolvendo
E esse livro que eu tenho aqui em mãos é o último livro que eu publiquei em 2017, né? Dentro de um projeto que eu desenvolvi com meus queridos alunos lá de Cajazeiras, né, da Escola Ana Bernardes, em Cajazeiras, da Escola de Valdo Brandão, lá de Cajazeiras, da Escola Municipal Manuel Almeida Cruz, lá de Cajazeiras 11. Então, eu tenho esse quilombo, né? Esse quilombo de Cajazeiras nessa atuação, né? Então é importante demais, primeiro, saudar meus alunos, dizer da felicidade, da saudade, né, em relação a eles, saudar meus colegas professores, que me apoiam nesse processo. E a gente colocou dentro algumas histórias que eu queria, como é só um trechinho, falar da conjuração baiana dentro daquela perspectiva que eu penso de aula em termos diversos. Né? Animai-vos, povo bainense, lutai-vos contra o indecente, absolutismo, despotismo, exclusivismo, colonialismo, irmanai-vos com ideais, iluminai-vos pelos desiguais, panfletando a cidade, republicando a igualdade. Mas Dom Fernando assim não quis e saiu destroçando. Isso é um trecho de um dos versos que eu fiz justamente para trazer para a sala de aula essas histórias, mas contá-las não só da maneira que a gente, né, mas colocar talvez a reflexão dos versos, uma síntese provocativa através desses versos, para a gente entender cada palavrinha que significa, cada palavrinha daquela que pode trazer uma série de questionamentos e entendimento sobre o tema. Né? Eu acho muito importante assim, a ideia da gente estar em sala de aula, que no fundo é a grande caixa de ressonância nossa. Né? Trabalhar com a educação justamente nessa formação, nessa troca de conhecimento, de saberes entre professor e aluno, esse que a gente pode chamar de ensino-aprendizagem. É muito bom para a gente estar justamente conscientizando. Tem uma fala de Jussara que ela colocou que a conscientização ela não é só em novembro, não é novembro, é todo dia. Mas de novembro é um mês emblemático, a gente senta para a gente discutir talvez com mais força. Mas o ideal é que seja todo dia essa discussão, que todo dia a gente possa colocar nossas questões, possa refletir, possa buscar esse caminho de reflexão e de conscientização. Eu acho importante a gente não só discutir essas questões em novembro, que naturalmente é um mês da consciência negra, enfim, importante demais, mas que a gente possa estender isso para 21 de novembro, 22, 10 de dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, a gente possa estar refletindo sempre sobre isso o tempo todo. Importante. Bom, tô aqui sem. Tem uma pessoa, Larinha, que disse aí saudades das aulas e das poesias, né? Das aulas de poesia. Falar também que eu também sou morador de Cajazeira, Jaguaripe, tenho aqui 22 anos, né? Assim, é bom, Cajazeiras é um lugar especial, tem muita coisa acontecendo e que precisa ser mostrado, né? Divulgado, né? Bom, o que é que você poderia falar mais para nós sobre esses homens e mulheres que participaram dessa luta? Assim, eu não tenho nenhuma pergunta específica. Jussara já fez um grande contexto da militância, você me trouxe muito da história, né? Eu sei que é uma história abrangente, que a gente não consegue contar em 2 horas, né? Mas a gente já tem praticamente 1 hora e meia. Se você tiver
alguma coisa que você, que é uma pessoa que se debruça nesse debate, no estudo dessa história, possa falar mais para a gente está aqui, estou aqui à disposição, o tempo é seu, o que você quiser e puder mais falar, né? Pode estar à vontade, que a gente tem aqui já 30 minutos da segunda chamada, a hora que o que você quiser dizer mais, a gente está aqui para lhe ouvir, né? Para a gente é muito importante, né? É o que a gente está tentando trazer mesmo, é esse debate, trazer essa história, falar desses assuntos importantes para a gente estar ressignificando e reforçando todo esse trabalho. Bom, a história, Edilaz, essa história é muito apaixonante. Então, se deixar aqui, eu vou falar bastante, muita coisa, não tem falta de assunto aqui sobre a história. Né? Esses personagens, é impressionante como cada vez que a gente vai descobrindo umas coisas, a gente vai se apaixonando, né, por eles, né? Especialmente aqueles, como eu falei, que é o meu objeto de estudo, que é o que, na época, a historiografia chama de pardos, né? A documentação chama de pardos. Você dificilmente vai encontrar um nome negro nessa documentação do século XVIII. Você vai encontrar um nome, geralmente são os pardos, os pretos, os brancos. Né? Esse nome negro você praticamente não encontra na documentação desse século XVIII. E se encontrar esses nomes negros, esse nome negro ele automaticamente está ligado, de certa forma, à questão da escravidão. Esses homens, na maior parte, pelo menos os 4 que foram mortos, né, eles têm uma ligação direta com a escravidão, porque as mães desses homens, né, e também aí entra também uma coisa legal, que acho que é importante a gente sabe entender, as mães desses homens, a mãe de Lucas Dantas, a mãe de Manuel Faustino, a mãe de João de Deus, essas mulheres eram, por exemplo, a mãe de João de Deus era uma parda forra. A mãe de Lucas Dantas e Luiz Gonzaga eram pardas forras. O que significa isso? Elas eram mulheres que tinham uma ligação com a questão da cor, porque o termo pardo ele está ligado a um termo de, eu não gosto dessa palavra, mas uma mestiçagem, talvez, não sei se a palavra seria essa, entre brancos, negros, enfim, mas não tão simples assim, mas essa mistura, então, parda, e forra, quando fala forra, é porque, de alguma forma, ela teve uma ligação com a escravidão, né? E foi alforriada, foi liberta em algum momento de sua vida, né? De modo que a mãe de Manuel Faustino, lá de Santo Amaro, ela era escravizada. Então, ela era uma mulher escravizada, ela teve seu filho escravizado, que foi por conta do apadrinhamento, enfim, e no seu batismo, Manuel Faustino acabou sendo considerado forro. Né? Mas é bom deixar claro que esses homens que a gente está falando são todos homens frutos de ventres de mulheres que, de alguma forma, passaram pela questão da escravidão. E o mais interessante, esses homens, eles acabaram as suas trajetórias, eles venceram no sentido de que eles sabiam ler, o que para a época é muita coisa. Eles sabiam ler, todos eles, como eu falei, eles do poema que eles sabiam de cor, eles sabiam ler, eles tinham essa ideia da estratégia, né, da articulação, da ousadia de pensar em questões. Então, eles eram pessoas inquietas, né, e revolucionárias nesse sentido, que buscaram sair da condição, né, simplesmente de pessoas que estavam subordinadas em algum momento, eles queriam modificações. Então, as lutas daquele momento ali foram lutas extremamente importantes, ainda que no campo das ideias, ainda que no campo da revolução, daquela rebeldia planejada, né, que acabou nos concretizando, obviamente, mas que, de uma certa forma, trouxe para aquele contexto questões importantíssimas, né, que esses homens fizeram
modificou no final do século XVIII e deixou assustada as autoridades régias, e foi um grande processo, né, de mais de um ano que se arrastou há 2 anos, enfim, de perseguições de advogados, de magistrados, enfim, desembargadores, e, enfim, de militares, todo um aparato muito grande para prender, para julgar, para condenar. Então é uma história que ela tem uma importância muito forte, especialmente por mostrar que esses homens, frutos oriundos de ventres de mulheres negras, podemos dizer assim, né, os termos que a gente utiliza hoje, tiveram esse protagonismo, tiveram essa força dentro desse processo. O João de Deus, o Nascimento, que é como fala, talvez não que eu conheça mais, mas foi o que eu mais me debrucei, né, no estudo. Ele, por exemplo, era um homem, ele era um mestre alfaiate, né, que ele chegou em Salvador por volta de 1790, então ele já chegou mais ou menos aí com 18 anos, né? E ele acabou se tornando, imagino, um mestre alfaiate, com uma situação interessante, que ele era um dos mestres mais requisitados daqui de Salvador. Quando a gente fala de Salvador, estamos falando da cidade da Bahia, estamos falando da Bahia, enfim. Existe, por exemplo, uma questão de um vestido de noiva que ele vai fazer, eles vão encomendar para ele fazer, de uma das famílias mais fortes em termos de economia daqui da Bahia, que era a família do Joaquim Inácio de Sequeira Bucão, que era Bucão era um senhor de engenho, uma família forte lá no Recôncavo, e a dona Joaquina, né, seria a esposa dele, o vestido de noiva vai ser convocado, vai ser feito pelo João de Deus, né? Uma ligação direta de uma pessoa que veio das camadas baixas, podemos dizer assim, nesse termo, e que tinha esse fluxo, essa ligação com a elite. Mas não pensem que, pelo fato dele estar nessa elite, que ele não questionava as coisas. O João de Deus é visto como um dos sujeitos mais questionadores dessa história. Por exemplo, ele foi acusado várias vezes de não se levantar quando algum homem branco ia à sua tenda para buscar alguma coisa. Quer dizer, no termo de época, esses homens de consideração, termo da época, para o João de Deus não tinha consideração nenhuma. O João de Deus, ele é que, em certa passagem, ele vai num dos botequins que ele frequentava e que ele gostava de beber punch, ele vai brindar em voz alta um viva a bela liberdade, né? Viva a bela liberdade. Ele vai ser repreendido pelo dono do botequim, enfim, mas mostrando o quanto esse homem era inquieto e buscava, né, de certa forma, com suas palavras e atos, buscava incomodar esse período. Uma outra passagem do João de Deus Nascimento é quando passa um sujeito na cadeira de arruar. A cadeira de arruar é aquela cadeira onde as pessoas eram comovidas sendo carregadas por escravizados. Né? E ele diz, grande coisa é esse repimpado que vai nessa cadeira de arruar, né? E haverá algum tempo em que não se ande mais em cadeiras, né? E não seja mais carregado por pessoas, quer dizer, dentro do que ele fala, né, há um questionamento direto à condição da escravidão e à condição desses homens que estão sendo ali colocados como escravizados. Então, ele está questionando todo esse Flávio, processo. Oi? na casa dos Sete Candeeiros tem uma cadeira dessa, né? Tem. Quando eu fui lá, eu me impressionei. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Aí eu pensei aqui, eu digo, olha, a gente fez aquela atividade lá e Sim, tem essa relação aí. sim. Essa Eu vi relação essa. com Aí.
com esses questionamentos que esses homens fizeram em relação a isso, e dentro dos depoimentos dos autos, né, especialmente dos autos, mas é bom deixar claro que existe uma documentação mais forte a ser explorada, mas dentro dos autos existem falas desses homens diretamente ligados a essa questão do questionamento em relação à escravizagem. Né? Uma fala, por exemplo, de Lucas Dantas, onde ele, nos seus depoimentos, né, ele é acusado de estar articulando alguma coisa pelo recôncavo, e um dos sujeitos que fala, né, dessa acusação diz que existiam pelo menos 300 pessoas prontas, 300 escravizados prontos nos engenhos de Vulcão, né, na Santo Amaro, e Ferrão, né, Diogo Ferrão e Joaquim Vulcão eram os senhores de engenho, escravizados que estavam prontos. Né? Bom, se isso é verdade ou não é complicado, mas assim, o fato de dizer que poderiam existir escravizados prontos para já causa um temor. Né? Imagine. É óbvio que os senhores de engenho não vão colocar seus escravizados na linha de frente para a Revolução, eles mesmos sobrariam. Mas o fato de nos depoimentos aparecerem possibilidades de participação de escravizados nessa revolta, e só lembrando, o que eu falei lá na frente, que em 1791 até 1800, né, ali 1802, o Haiti estava explodindo em rebeliões. Né? O Haiti aqui em cima, né, lá na América Central, nas Antilhas, estava explodindo de uma rebelião e pontuando rebelião negra. Né? Rebelião de negros que vão, sobretudo, buscar a sua liberdade e sua independência em relação à França. Então, pense num contexto todo aí ligado a essa questão da escravidão. Quer dizer, se isso se espalha para a Bahia, que era, na época, um dos lugares onde mais existia a população escravizada, se isso espalha para a Bahia seria uma revolução sem precedentes e seria uma coisa extremamente interessante para a nossa história, né? Aquela história de vitórias da gente, né? Que a gente, eu me lembro que a gente cresce, né, ouvindo sempre, e isso me incomoda muito, que é a história da escravidão, né? Quer dizer, como se até o próprio termo, né, quando você fala assim, escravo, você já vai pensando automaticamente no ser negro, né? Você não tem uma... Às vezes, é o escravo, então você já pensa automaticamente no ser negro, na verdade não é isso, né? Tanto que a gente está usando essa palavra escravizado Pronto, voltou. para mostrar que a escravidão, na verdade, os africanos tiveram uma passagem muito forte com a escravidão. Mas, assim, os indígenas daqui, eles foram extremamente escravizados e brutalmente mortos. Né? É como se parece que você falasse os indígenas. Né? Quando você fala escravidão, você não se liga ao indígena, você se liga ao negro. Né? Então, a gente ainda tem essa... Então, eu cresci vendo essas histórias de escravidão e tal, aquelas imagens de negros apanhando, como se fossem uma questão que a gente chama de vitimização da história. Né? São as vítimas da história, quando, na verdade, a gente precisa ter um outro olhar. Sequestrados no continente africano, eles estão resistindo, mesmo sendo presos e dentro do navio negreiro. Ninguém está feliz por estar passando por uma situação daquela. Ninguém está feliz por estar passando por uma situação daquela. Então, existe uma fala que a gente segue do professor João José Reis, que é na linha de pensar que onde havia escravidão, houve resistência. Onde houve escravidão, houve resistência. Então, essas resistências, elas foram o tempo todo sendo mostradas em nossa história. Então, essa história da Revolta dos Búzios é uma história de resistência. É uma história de luta, é uma história de resistência que inspira a todos nós nos dias atuais. Então, a gente olha para a Revolta dos Búzios e vê aqueles homens e mulheres lutando por ideais de igualdade e de liberdade, ideais que ainda hoje são tão caros para a gente. A gente está falando de 2020, nós estamos falando de um momento em que nós temos
o racismo ainda é latente, o racismo está aí. Ele está presente, ele está latente, ele está, inclusive, com nossas conjunturas, ele está sendo aflorado. Então, como não dizer que esses homens e mulheres inspiram a gente no combate? Como não dizer que a história é um antídoto para isso? Como não dizer que a história pode ser uma forma da gente pensar em modificar as coisas, ou pelo menos combatê-las? Então, a história está aí sendo mostrada para a gente aprender, compreender ela, refletir em cima dela e nos armarmos no sentido das armas de conhecimento, das armas do saber, para essa luta diária, constante, que a todo momento aparece para a gente, a todo momento aparece, tentando nos enfraquecer, nos vitimizar, enfim, e que a gente tem que sair de todas essas correntes amarguras, essas tentativas de escravidão mental e buscar, sobretudo, armas do saber para a gente combater o que se apresenta nesses dias tão sombrios, né? Flávio, Marcos Peixe está perguntando aqui: o século XVIII foi um século foi de mais revolta do que os outros, do que outros? Primeiro, mandar um abração para esse grande amigo, irmão, Marcos Peixe, um professor que eu trabalho junto, somos parceiros, é um escritor fantástico, e é um dos caras que, assim, que a gente se apoia e é muito bom tê-lo aqui. Marcos, na verdade, assim, ó, se a gente pensar que onde houve escravidão e resistência, então nós temos uma série desde o século XVI, colonização para cá, nós temos uma série de revoltas. Então, assim, a gente numerar e dizer que qual foi o século que mais revoltas tivemos, eu não sei se a gente pode catalogar todo esse processo, mas que o século XVIII foi um século de revoltas, que a gente pode até em algum momento pensar em revoltas revolucionárias, isso sim. O século XVIII é um século diferente na história, é um século de mudanças muito significativas da história mundial, inclusive, não só a história brasileira, mas a história mundial. É um século em que o ouro no Brasil vai modificar completamente as estruturas aqui. Vou deixar claro que antes nós tínhamos assim, uma economia muito voltada para a economia agrária, para a cana-de-açúcar, enfim, fundo, enfim, mas economia muito voltada para a questão agrária, e com o ouro, no século XVIII, nas minas, e não só nas minas, aqui na Bahia, né, Rio de Contas, Jacobina, aquela região toda também, com muito ouro, Goiás, enfim. Então, nós temos uma mudança muito forte na história do Brasil, com mais gente vindo para cá, uma população maior. O Brasil, praticamente, ele aumenta em termos de 10 vezes o seu número. Aquele que era um Brasil de milhares, começa a ser um Brasil de milhões. Então, a gente passa a ter, no século XVIII, um aumento populacional muito forte. Isso significa também um aumento da escravidão, porque vai vir para cá muita gente, não só para a cana-de-açúcar, mas também para o ouro. As conjunturas internacionais acabam, de uma certa forma, também trazendo essas possibilidades. Quer dizer, como eu falei, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, elas mexem com as estruturas lá fora. Então, os franceses estão brigando internamente, os haitianos que produziam muito açúcar estão brigando, e a produção de açúcar haitiana interfere diretamente no Brasil, já que eram concorrentes. Se o Haiti está fraco, brigando na sua revolução, o Brasil, a Bahia especialmente, né? O Brasil, Bahia, Pernambuco, eles vão se fortalecer com a questão do açúcar. Né? Então você tem um século XVIII de diversas nuances. Né? Primeira metade do século XVIII, com um ouro muito forte, muito crescente. A segunda metade do século XVIII, quando eu falo primeira metade do século XVIII, falando de 1701, 1750, e aí um ouro muito forte. 1750, quer dizer, para cá, a segunda metade do século XVIII, você tem o enfraquecimento da questão aurífera, mas você tem um aumento dessa questão da cana-de-açúcar, especialmente nos finais do século XVIII. E todo esse processo de revoluções lá fora, de ouro aqui dentro, e pense aí, ouro, né? Ouro, diamantes, então vai trazer mais gente, mais tensões, mais conflitos, e mais conflitos fortes. Então, pensando na sua pergunta,
se não foi o período que mais teve revolta, pelo menos foi o período que teve revoltas, para mim, mais significativas. Que é quando você tem ali, por exemplo, uma Inconfidência Mineira, né, que, enfim, apesar de estar no campo das ideias, mas são revoltas que já projetam coisas boas. Tem a Revolta dos Alfaiates, né, no século XVIII, no final de 1798, né, a Inconfidência Mineira é de 1790, 1789, a Conjuração Mineira, e a Baiana é 9 anos depois. Então, assim, você tem outras revoltas diversas ligadas ao ouro, né, brigas, guerras fortes. Então, o século XVIII é um século muito especial dentro da história, a gente pensar nas diversas revoluções, diversas revoltas que tivemos, né? E revoltas, sobretudo, cada vez mais com o teor de uma ideologia, né? De buscar, sobretudo, questionar essa colonização, né? Se não romper completamente com Portugal, mas são revoltas que ali você encontra pelo menos alguns questionamentos que depois vão ser aprofundados no século XIX, que vai gerar independência, enfim, as lutas de independência, mas as raízes, de alguma forma, no século XVIII, tiveram alguma possibilidade, né, de pensar ali em um século revolucionário no mundo e no Brasil. Eu acho que o século XVIII ele é fundamental. E essa revolta que a gente está discutindo hoje, especialmente, é o marco, né, histórico do final do século XVIII, que mostra como aqueles homens pensavam, o que eles estavam buscando, o que homens e mulheres queriam, pensavam, estavam buscando, o que eles buscavam, pretendiam enquanto mudanças, né, a ousadia de fazer política. Eles morreram por ousar fazer política. A ousadia deles de colocar ideias e afrontamentos e planejar questões, enfim, essa ousadia ela foi duramente punida pela coroa portuguesa, com o esquartejamento, com o enforcamento e esquartejamento desses homens no 8 de novembro de 1799, há 22 anos. 22 anos atrás. Eu sempre confundo esses 98 com 22 99. anos. 22 anos atrás, imagina. É. É muita história, né? É importante a gente estar ouvindo sempre esses contextos, porque tomamos conhecimento de daquela outra parte que a gente não escuta na escola, né? Como eu falei com Jussara, né? É a história que a gente não ouve na escola, né? Eu disse no início que fiquei assim, é, boquiaberto naquela nossa atividade lá do ano passado, que era comemorando o 12 de agosto, né? Falando, reverenciando o 12 de agosto, que às vezes nem sei se é comemorar, eu acho que é só fazer atividade para que as pessoas tomem conhecimento e reforcem a importância dessas lutas, né? Eu falava com o Jussara justamente isso. O Jussara, ele falou coisas que eu jamais tinha ouvido na minha vida. E é, assim, muito importante a gente estar ouvindo você. Já estamos entrando novamente no. Aqui, aí na sua. Mas aí você tem mais 6 minutos para falar mais de alguma coisa que você quiser, falar do seu livro mais um pouco, falar do que você está fazendo assim do seu estudo, para a gente ir para o finalzinho. Eu acho que eu já usufruí bastante do seu conhecimento e a gente fica buscando aí uma outra oportunidade, um outro assunto. Eu vou estar sempre assim, chamando, convocando, pedindo para que vocês venham nos ajudar a trazer essa história para que as pessoas tomem mais conhecimento dela. Primeiro prazer, né? Vocação não tem. É só a gente ajustar ali o horário e tempo, mas é uma convocação que é impossível negar, né? Então chamou, tamo junto, vamos lá. Assim,
sobretudo, vindo com prazer, com o gosto de trazer para a gente essa história, né? Trazer para a gente esse conhecimento e discutir, na verdade, né? O conhecimento é toda uma construção, né? Então, discutir essa construção do conhecimento em torno desses fatos históricos, né? Desses momentos históricos que nós vivemos. A ideia do doutorado é justamente pensar como o recôncavo, quer dizer, na verdade a gente está em construção, né? A gente está iniciando o doutorado, então talvez muita coisa modifique, muita coisa mude, mas a ideia justamente é essa. A gente pensa, quando a gente fala em revolta dos búzios, você pensa em Salvador. Salvador, por conta da, da, dos boletins colocados aqui na capital, na cidade da Bahia, né? Enfim, por conta da morte deles, aqui no 8 de novembro, na Praça da Piedade. Então você pensa em Salvador. Na verdade, a minha discussão é, será que foi só Salvador? Será que ela se espalhou por outros locais? O que tem a ver Cachoeira, Santo Amaro, São Francisco do Conde, ou até outros locais? Tem alguma ligação com, com esse mundo atlântico que a gente fala, né? Essas ligações com rebeliões fora? Se existe alguma questão? Então, tudo são perguntas de projeto de pesquisa que a gente sem contas. A gente vai planejando e vamos tentando, através de documentação, buscar, né? Já há indícios diversos de histórias que, que podem estar ligadas a essa rebeldia no Recôncavo. Né? Muitos dos que nós falamos aqui, eles fugiram para o Recôncavo. Eu citei o Manuel Faustino e o Lucas Dantas como nomes que fugiram para o Recôncavo, mas tinham vários outros, Antônio Simões da Cunha, Gonçalo Gonçalves, Pedro Ribeiro, Domingos Ribeiro, Domingos Pedro Ribeiro. São homens todos que foram para lá, para Cachoeira. Tivemos um processo interessante, onde o juiz de fora de Cachoeira, na época, ele vai ser até acusado de estar chefiando algum tipo de sedição, né? E para lá vai descer um ouvidor geral para apurar as questões que estavam acontecendo lá. Então, tudo nesse contexto. Lá tinha um quilombo, né, que também era um motivo de perseguições dos capitães, desculpa, do processo. Então, é tudo uma conjuntura, é todo um processo que a gente está tentando desvendar em relação às rebeldias possíveis, ou as ideias de revolução possíveis que se espalharam por essa região próxima, né, de Salvador, mas que tira talvez aquela visão de que a revolta foi apenas uma revolta urbana dentro da cidade de Salvador, dentro da capital, enfim. Então, a minha ideia é discutir um pouco isso. Em relação aos livros, né, eu inclusive tenho um projeto, né, de trazer essa história de uma forma bem mais didática, um paradidático, né, uma forma de uma escrita que a gente possa colocar nossas ideias de uma maneira bem legal. Mas é um projeto que ainda está sendo elaborado. Espero que depois dessa pandemia a gente possa tocar para poder trazer escritas que possam, de certa forma, chegar, né, de uma maneira muito legal. Falo legal no sentido de preço, enfim, de uma série de coisas nas pessoas. E os livros que eu fiz anteriormente, né, foram dentro de projetos que eu fiquei pensando enquanto professor de história para melhorar o ensino, minha prática enquanto professor de história e melhorar justamente trazendo a ideia de versar a história, de buscar versos que pudessem compor um fato. Eu sempre falo que os versos, né, aquela narrativa em versos, ela pode se transformar, ela se transforma, na verdade, em uma aula, né, em que a gente pode, a partir de cada verso, de cada palavra, de cada contexto daquele ali, buscar várias informações importantes, né? Se vocês quiserem, eu posso ler mais alguma coisa aqui, terminar com Leia, porque a gente acha que tem no máximo aí uns 2 minutos. 2? Então eu Acho que sim. Já que João de Deus foi o cara que eu estudei, vou tentar
falar um pouco sobre ele aqui em versos. Certo? E do que eu pardo, livre, casado, firme, 5 filhos, com Luísa, os brilhos de sua vida, briguento, nada insano, sempre atento, um mestre, ao devassado, acusado de lesa majestade, aprisionado pela desigualdade, finge demência, mantém a força e, sem clemência, morre na forca. Aos 28 anos, ainda com fé, deixou os planos ao que Deus quiser. Um herói, num fim nada fácil, deixado sem voz, à direita do palácio. Vai ser um poema de João de Deus, e eu tenho de todos eles, né? Todos eles que foram brutalmente enforcados no dia 8 de novembro, sobre todos eles. Como estamos no finalzinho, Evilásio, eu quero agradecer demais o seu convite, dizer que foi um prazer estar aqui. Me convide outras vezes. Para mim é uma missão, né, estar trazendo um pouco do que a gente pesquisa para compartilhar com vocês. Acho que a função da pesquisa é essa, pesquisar, mas também não deixar a pesquisa só para a gente, é espalhar o mais que a gente puder, também para as pessoas dialogarem com essa pesquisa, darem sugestões, enfim. Então, eu te agradeço demais pela oportunidade. Quero agradecer a todos que participaram, aos familiares, aos amigos, aos alunos, professores, as pessoas que participaram, Jussara, contribuiu com a gente aqui nesse dia. Muito obrigado por tudo e que essa memória desses sujeitos não sejam apagadas. A gente possa manter a rebeldia e manter nossas ideias de igualdade e liberdade. Tá bom, Flávio. Eu tenho poucas palavras a dizer, né? Na verdade, a gente quer agradecer, assim, em nome do Conselho das Comunidades Negras, né? Assim, Jussara me fez me apresentou o seu nome o ano passado e eu assisti a sua fala e gostei muito. E esse ano, quando eu falei com ela, eu disse, vamos tentar fazer alguma coisa para o início do mês já tocar no novembro, que eu vi 8 de novembro, eu digo, eu vou chamar a Flávio para a gente fazer uma conversa sobre isso dentro desse olhar mais, desse assunto, desse olhar mais de quem estuda, de quem tem um outro olhar do assunto. E aí juntei aí com Jussara, que também faz essa militância com a questão dos debates na Câmara Municipal, dos pedidos de criação de lei e tal, junto com o CONEM e as outras entidades de luta, né? Há várias entidades do movimento negro que fazem essa luta em prol desses que foram nossos, que pavimentaram o caminho para a gente estar seguindo hoje, né? Eu sempre digo isso, né? Aqueles que pavimentaram o nosso caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, assim, agradecer, assim, agradeço penhoradamente a sua presença, né? Agradecer a cada uma pessoa que pôde estar presente aqui com a gente, né? Para quem chegou agora, essa foi uma conversa com o professor Flávio Sacramento, professor de História, doutorando em História Social, e Jussara Santana, que também é uma produtora cultural, uma conselheira do Conselho Municipal, coordenadora da Espiral do Reggae, e a gente está aqui nessa conversa trazendo um pouco da história da revolta dos Búzios, um pouco da história dos mártires, da história da revolta dos Búzios, fazendo assim abertura do Novembro Negro, fazendo uma reverência ao dia 8 de novembro, a data que eles foram enforcados, né, e esquartejados, trazer uma reverência, fazer já começar as comemorações
pelos 16 anos do Conselho de Comunidade Negra, a gente tem atuado nesse sentido de levar o conselho para a comunidade, né, para os jovens, né, que a gente está chegando à idade. Eu estou fazendo 57. Então a gente precisa que os jovens ocupem esses espaços, ouçam essas histórias, né? E se encantem e tenham prazer, tenham vontade de estar nesse contexto para continuar essa nossa luta que a gente, de tudo que a gente tem visto aí, a luta ainda vai ser grande, né? Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um problema novo, todo dia tem discriminação, racismo, violência. Então a gente tem que formar quadros, né? Ter pessoas que possam estar atuando, né? Os jovens para nesse contexto para nos ajudar também, né? Nessa batalha para que possamos vencer. Agradeço mais uma vez, né? A todos e a todas presentes, aos dois convidados, Jussara e Flávio, e estamos aqui numa próxima oportunidade. Vamos novamente buscar aí o mesmo assunto ou um assunto diferente que você possa nos contemplar com seu conhecimento e dizer que nós estamos aqui à disposição para o que a gente puder atender. Gratidão, viu? Um grande abraço e uma boa noite e que a gente possa estar junto aí outras vezes. Grande abraço. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, gente. Grande abraço. Tenha um excelente Obrigado. já no final de semana, né? E se cuidem. Com certeza, continuar a usar máscara, lavar as mãos e álcool gel, porque depois dessa aglomeração toda, o negócio não vai ficar muito bom. Grande abraço, gratidão. Tchau, tchau. Tchau.